Talvez você esteja se fazendo uma pergunta com o coração dolorido. Deus, por que a provisão não chega em minha vida? E eu quero aqui te dar uma resposta muito óbvia, mas ao mesmo tempo muito estranha. E talvez seja isso que está acontecendo com a sua vida. Se Deus te desse hoje o que realmente é seu, você ainda gastaria com o que não é vontade do Senhor, com um negócio que o Senhor não quer te abençoar nisso. Deus tem planos maiores para você, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo. E isso não é teoria minha. É um princípio que acontece em toda a Bíblia, de forma muito clara em várias histórias. Por exemplo, Deus muitas vezes retém a provisão não porque ele não se importa com você, mas exatamente porque ele se importa demais com você que essa provisão não chegou, porque ela iria te fazer ir por caminhos errados, que não fazem parte do seu propósito, do seu chamado, da sua vida, e aí você acabaria num vazio eterno. Vamos começar com uma das parábolas mais diretas de Jesus Cristo, onde ele fala sobre isso, a parábola do filho pródigo. Quem nunca escutou a parábola do filho pródigo? O filho mais novo pediu toda a herança ao pai antecipado, ou seja, ele recebe toda a provisão cedo demais, antes do tempo, antes de ter maturidade para isso. E o que Lucas registra em 15:13, e poucos dias depois, ajuntando tudo o que era seu, partiu o filho mais novo para uma terra remota e ali dissipou a sua fazenda. É muito próximo, ele pegou tudo, foi para longe e dissipou tudo, toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele recebeu a bênção, sim, antes de ter o caráter para sustentar aquela bênção. E a provisão que deveria durar para a vida inteira e para as futuras gerações se esvaziou em pouco tempo. Repare bem no pai. O pai, ele não negou a herança por maldade. O texto não condenou o pai por soltar o filho cedo demais. Mas fica muito evidente que o filho era imaturo, somado à provisão que ele receberia cedo demais. E isso produziu a sua ruína total. E se aquela riqueza tivesse chegado num momento posterior, depois de um processo de amadurecimento, talvez a história dele tivesse sido muito diferente do que estamos vendo no registro bíblico. Agora, olhe bem para este contraste. Quando Deus formou José, ele não deu a ele logo o governo do Egito assim que ele teve o sonho, aos 17 anos de idade. Mas ele precisou passar primeiro pela casa de Potifar, aprendendo a administrar a riqueza de Potifar. Ele já administrava os bens de Jacó, porque a gente vê que Jacó confiava nele para cuidar e observar seus irmãos também. Depois ele administrou a casa de Potifar. Depois ele, na prisão, aprendeu humildade e discernimento, aonde o carcereiro deixava as chaves com ele. E somente depois de 13 anos após o seu sonho, 13 anos depois do seu sonho, a formação que José recebeu lhe deu autoridade suficiente para administrar o tesouro total de todo o Egito inteiro, uma nação inteira. E se José tivesse recebido esse poder ainda aos 17 anos, sem todo esse amadurecimento, sem todo esse processo, ele ainda estaria cheio de orgulho. Porque o texto mostra que ele tinha certa arrogância ao contar o seu sonho aos seus irmãos. Será que ele teria administrado aquele poder todo com a sabedoria que salvou uma nação inteira da fome? Em Provérbios 20, 21, traz um alerta direto sobre isso. A herança que apressadamente se adquire no princípio não será abençoada no final.
Sim. Não é sobre não merecer a herança, mas é sobre o tempo. Provisão recebida antes do tempo, antes da pessoa ter o caráter suficiente formado, raramente se sustenta em si mesmo. Vamos aqui agora olhar para outro exemplo. Por exemplo, Israel quando saiu do Egito. Deus poderia ter levado aquele povo escravo direto para a terra prometida. O caminho era curto. Levaria uns 40, 60 dias, segundo alguns estudiosos. Mas em Êxodo 13, 17, explica a decisão de Deus. Porque Deus disse: para que porventura não se arrependa o povo, vendo a guerra que os esperava, e não torne atrás para o Egito. Porque Deus sabia que se aquele povo enfrentasse as batalhas que estavam os esperando imediatamente, sem passar por um processo de formação de caráter durante o deserto, eles recuariam rápido demais. Então o Senhor Deus, escolheu o caminho mais longo. Não porque ele quisesse prejudicar aquele povo, mas porque o Senhor Deus sabia o que aquele povo ainda não estava pronto para enfrentar. Isso se explica diretamente às leis sobre finança. Muitos de nós oramos, talvez você esteja orando por uma virada financeira miraculosa, imediata, sem que você perceba que se essa virada acontecesse agora, no estado emocional e espiritual que você se encontra agora, porque você não leu o meu material de alinhamento bíblico, com certeza essa bênção poderia ser usada para que você fuja do problema em vez de resolver o problema. Para alimentar seus vícios, para sustentar relacionamentos tóxicos que você ainda precisa se desprender. A toxicidade dele tem que fazer tanto mal a ponto de você realmente cortar laços. Talvez alimentaria o seu orgulho ou simplesmente ser desperdiçada em decisões impulsivas tomadas sem discernimento, como fez o filho pródigo. Foi na onda dos amigos que ele arrumou lá fora. No livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 3, se você quiser abrir, pode ler também. Tiago escreve assim, ou Pedro escreve para Tiago, Paulo, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Acho que Tiago foi escrito por Tiago. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, para gastardes em vossos deleites. Isso aqui é a explicação de tantas orações não serem atendidas. Às vezes, a demora da bênção não é ausência de Deus, é discernimento que Deus tem sobre as intenções do seu coração agora, porque você ainda não teve um alinhamento completo. Como eu ensino no meu material, é curto, tem 30 e poucas páginas o PDF, mas é muito específico. Eu preciso deixar muito claro aqui. Isso aqui não quer dizer que todas as demoras financeiras são culpa da pessoa ou que Deus está te punindo porque ele tem más intenções. Muitas vezes é simplesmente a formação do seu caráter, que às vezes precisa tempo. Você aprende, reprova, aprende, reprova, aprende, reprova, até você ser aprovado. Agora você aprendeu. Assim como vimos na história de José. O ponto central aqui desse vídeo é que eu preciso te dizer: confia no Senhor. Confie que a retenção tem um propósito. Deus não está te entregando ainda, mesmo quando você vê exatamente qual é o propósito, mas Deus ainda está segurando, porque você ainda não está preparado para viver esse propósito. No livro de Lucas 16:11, nos traz um princípio que resume tudo o que falamos aqui. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? A palavra fiéis aqui não é sobre religiosidade, mas é sobre administração madura. Deus está observando como você está lidando com o pouco hoje, como você está reagindo à demora hoje,
como você trata o seu dinheiro, que já passa pelas suas mãos ainda hoje, antes de confiar mais a você. Então, é um convite: se você está numa fase onde as suas provisões parecem estar escondidas, eu quero te propor um exercício muito prático. Em vez de perguntar a Deus quando vai chegar a minha bênção, comece a perguntar: o que em mim ainda precisa ser amadurecido para que eu sustente o que o Senhor tem preparado para mim? Às vezes a resposta está em hábitos financeiros errados antes que o dinheiro chegue e complique ainda mais esses seus maus hábitos financeiros. Às vezes a resposta é: você precisa ser mais reorganizado, organizar o seu dinheiro antes que o dinheiro chegue e multiplique ainda mais essa má organização que você tem. Às vezes você simplesmente precisa aprender a esperar com menos ansiedade, porque a ansiedade e sabedoria financeira não andam juntos. Tudo bem? Então, muita ansiedade, a pessoa não tem sabedoria financeira. Em finanças não se pode ter ansiedade. Eu tenho o curso de finanças também, além do material de alinhamento, que eu disponho ali também. Então, o material de finanças, ele ajuda você realmente a ter ali a mente nos gastos básicos, a administrar o pouco, com integridade. O bom do curso é que eu faço um acompanhamento de 3 meses e você realmente tem que entrar na linha, tudo bem? Provérbios 21, no livro de Provérbios 21, 5, diz assim: os pensamentos do diligente tendem só à abundância, mas os de todo apressado tendem, com certeza, à pobreza. Isso aqui tem tudo a ver com ansiedade. A pessoa apressada corre para a pobreza. O diligente, ele é seguro, ele é muito seguro. A pressa de receber sem um processo de formação total é justamente o que muitas vezes destrói as provisões antes mesmo que ela chegue. Você sabe que vai receber, já gasta antes. Isso é ansiedade, pressa. Deus não está escondendo suas provisões, porque ele se esqueceu de você, não. Ele está apenas guardando ela, porque ele quer que, quando a riqueza chegar, ela permaneça em suas mãos, que ela construa, que ela multiplique, que ela sirva de herança para as próximas gerações e não se esvazie em poucos meses, como aconteceu com a parábola do filho pródigo. Em Salmos 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Isso aqui fala de ansiedade. De tal maneira que alcancemos corações sábios. Peça isso hoje ao Senhor hoje. Não peça a provisão somente, peça também a sabedoria para recebê-la bem quando ela chegar. E se essa palavra confrontou o seu coração ainda hoje, deixe nos comentários: Deus me forma antes de me abençoar. Se inscreva no meu canal, porque essa jornada eu vou continuar postando vídeos nesse sentido, que Deus já tem a tua bênção lá, você que precisa estar preparado para ela, para recebê-la. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.